Oi, gente, eu sou a Melry, sou estudante do curso de licenciatura em Biologia e a nossa aula de hoje vai ser sobre ecossistemas aquáticos. Na aula de hoje eu vou abordar o que classifica o ecossistema aquático, qual a importância dos ecossistemas aquáticos e também vou abordar os fatores bióticos e os abióticos. Os fatores bióticos são aqueles que possuem vida e os abióticos são aqueles que não possuem vida. E vocês sabiam que os ecossistemas aquáticos é o maior ecossistema do mundo, onde possui mais biodiversidade de espécies que habitam lá? Vamos conhecer um pouquinho! Mas, professora, o que é um ecossistema aquático? Um ecossistema aquático é um sistema natural composto por comunidades de organismos vivos que interagem entre si, sendo divididos em fatores abióticos e bióticos. Os fatores abióticos são os fatores não vivos que influenciam diretamente os ecossistemas aquáticos, determinando as condições do ambiente e a sobrevivência das espécies. Esses fatores variam de acordo com o tipo de ecossistema, sendo água doce ou marinho, e os exemplos de fatores abióticos estão a luz solar, a temperatura da água e os nutrientes. Por exemplo, a luz solar é essencial para os ecossistemas aquáticos porque vai ajudar na fotossíntese que vai ser realizada pelas algas e os fitoplânctons. E a temperatura da água vai influenciar diretamente os processos metabólicos dos organismos aquáticos. Por exemplo, em ambientes mais quentes, o metabolismo desses animais vai ser mais acelerado. E se a água for fria, o metabolismo desses animais vai ser mais lento. Já os nutrientes, eles vão ser importantes para a nutrição daquelas plantas aquáticas e as algas que vivem ali. Por exemplo, os elementos como nitrogênio, fósforo e potássio vão ser fundamentais para o crescimento de plantas aquáticas e algas. E dependendo da quantidade de nutrientes disponível, pode variar e influenciar na produtividade primária dos ecossistemas. Contudo, o excesso de nutrientes pode levar à eutrofização, causando um desequilíbrio no ambiente. Já os fatores bióticos são elementos vivos dos ecossistemas aquáticos, ou seja, são os organismos que interagem entre si e com o ambiente. Os fatores bióticos podem ser classificados em 3 grupos principais: produtores, consumidores e decompositores. E as interações bióticas podem ser predação, competição e simbiose. Dentro dessas interações ecológicas, a gente vai encontrar os organismos produtores, que são organismos autotróficos, que são capazes de sintetizar seu próprio alimento e geralmente é feito através da fotossíntese. No ecossistema aquático, os principais produtores incluem o fitoplâncton e as macrófitas aquáticas. Também temos os consumidores. Os consumidores são organismos heterotróficos que dependem de outros seres vivos como fonte de alimento. Eles podem ser divididos em 3 níveis tróficos, como consumidores primários, consumidores secundários e consumidores terciários. Já os decompositores, eles vão ter o papel vital na reciclagem dos nutrientes. Eles se alimentam de matéria orgânica em decomposição, transformando em nutrientes que podem ser reutilizados pelos produtores. Os exemplos incluem as bactérias e os fungos. Já nas interações bióticas, a gente vai ter a predação, que é quando o organismo se alimenta de outro. Vamos ter a competição, que é a disputa de recursos, como espaço, luz e nutrientes. E a simbiose, que é uma relação de cooperação entre as espécies, como mutualismo, onde ambos os organismos se beneficiam. E o comercialismo, um só se beneficia sem prejudicar o outro. E os ecossistemas aquáticos, eles são classificados em ecossistemas marinhos e ecossistemas de água doce. Os ecossistemas marinhos, eles abrangem ambientes de água salgada e representam a maior parte da superfície do planeta. Eles incluem os oceanos, que cobrem cerca de 70% da Terra, possuem uma grande biodiversidade, desde organismos microscópicos até grandes mamíferos como as baleias. Também no ecossistema aquático a gente vai ter os mares. São áreas menores e mais rasas que são conectadas ao oceano. O exemplo, o mar do Mediterrâneo. Também temos o recife de coral, que é formações criadas por espécies de corais ricas em diversidade de espécie. E tem os estuários, são zonas de transição entre rios e oceanos com água doce e salgada. A biodiversidade dos ecossistemas marinhos. O ecossistema aquático, especialmente o ecossistema marinho, é um dos mais diversos, abrigando uma grande variedade de espécies, como baleias, tartarugas marinhas e peixes palhaços.
Os ecossistemas de água doce são ambientes caracterizados pela baixa concentração de sais essenciais para a vida terrestre e para o fornecimento de água potável. Eles incluem rios e córregos, que são águas em movimento que transportam nutrientes e conectam a diferentes ambientes. Lagos e lagoas, que são corpos de águas parados que variam de tamanho e profundidade, que servem de hábitat para muitas espécies. E águas subterrâneas, que são os aquíferos e os lençóis freáticos, que sustentam os outros ecossistemas e fornecem água potável para o consumo humano. Já o ecossistema aquático de água doce é extremamente diverso, abrigando uma ampla variedade de espécies, como peixes, cágados e plantas aquáticas, como a Victoria regia. Para aqueles que não sabem, o cágado é a nossa tartaruga de água doce. Mas, professora, por que devemos preservar os ecossistemas aquáticos? Bom, devemos preservar ecossistemas aquáticos, pois ele dá manutenção e equilíbrio ambiental e que regula o clima e os ciclos dos nutrientes essenciais para a vida no planeta. Devemos preservá-lo para a conservação da biodiversidade, que abriga uma enorme variedade de espécies fundamentais de cadeias alimentares e funções ecológicas, pois ele também fornece recursos vitais que garantem água potável, alimentos e outros recursos indispensáveis para a sobrevivência humana. E também devemos criar medidas preventivas para os ecossistemas aquáticos, como o controle da poluição hídrica, o descarte responsável de resíduos e educação ambiental, promovendo a conscientização entre a população sobre a importância da preservação dos ecossistemas aquáticos.